Crise na Venezuela, posicionamento do Brasil, posicionamento dos Estados Unidos, expulsão de diplomatas da Venezuela e convocação também de diplomatas venezuelanos desses mesmos países. Celso Amorim, ele retornou da Venezuela e vai se encontrar com o presidente Lula para chegar a uma conclusão do que vem acontecendo e aí sim ter um posicionamento efetivo do Brasil. Tem tanta coisa para a gente falar aqui nesse conteúdo que eu quero que você venha com tranquilidade, tá bom? E a primeira coisa, você já acompanha o Geo Brasil, então deixa o seu like maravilhoso. Ele é importante demais aqui para o nosso canal e eu já começo pedindo like mesmo, tá? Gente, eu separei uma pauta gigante, de verdade, tá? Então vamos com tranquilidade para eu te atualizar, porque tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo quando o assunto é Venezuela, que eu tô tendo dificuldade, tá? De conseguir garimpar isso tudo para te entregar. Mas vamos lá. Você que acompanha a gente também no Spotify, um beijo no seu coração, tá? Primeiro ponto. Nós já sabemos o que vem acontecendo na Venezuela, então um resumão para você é o seguinte: tivemos no último domingo eleições para presidente na Venezuela. E aí, o candidato da situação, que é o candidato do governo, Nicolás Maduro, versus o Edmundo Gonzalez, que é o candidato da oposição, tá? E a partir daí nós temos um problema. Rodrigo, por quê? Porque a oposição diz que venceu. E o governo Maduro diz que venceu também. E aí nós temos um Conselho Nacional Eleitoral que vai fazer o quê? Que vai validar o resultado. E adivinha só, que resultado esse Conselho Nacional Eleitoral validou? O resultado da situação, o resultado do governo Nicolás Maduro. A partir daí, a oposição vem cobrando do Conselho Nacional Eleitoral, que abre parênteses aqui, é uma extensão do governo Maduro, tá? Esquece autonomia para esse tipo de organismo. Esquece isso. É uma extensão do governo Maduro, beleza? E a oposição falou: beleza, vocês venceram? Apresentem as atas para a gente confirmar a vitória de vocês. Porque aqui na nossa contagem, segundo a documentação que a gente tem, nós da oposição vencemos com 70%. E na contagem sua aí, Maduro, você venceu com 51, quase 52. E aí, comprova pra gente? A partir daí o pau quebra, né? O pau quebrou, tá? Por quê? Maduro começa a falar que é uma oposição financiada pelo imperialismo norte-americano e tudo mais. E a oposição aponta que é um regime ditatorial, que a democracia é uma verdadeira fraude, assim como esse processo eleitoral. Porque basicamente, gente, o que nós temos até agora? O Conselho Nacional Eleitoral falando que Maduro venceu, o Maduro falando que venceu e fé. E acredite na gente. Prova aí que venceu. Não, fé. Em breve, assim que possível. Mas ó, fé, vencemos. Acredita, vencemos. E ponto final. E quando a gente fala em processo eleitoral, a gente não pode falar em fé. A gente não pode falar em, pô, eu acredito, não, pô, com certeza, estamos juntos. Não, é verdade, eles não iriam mentir. A gente precisa analisar dados, números, votos. E é isso que anda faltando, tá? De imediato, alguns países já reconheceram a vitória do Maduro e mandaram, pô, parabéns, Maduro, estamos juntos, tá? Como, por exemplo, Rússia, China, Irã, só para você começar a compreender, tá? Cuba, Nicarágua, entre outros. Alguns falaram, cara, eu não reconheço não. Houve fraude nesse processo aí. Ele não tem como comprovar, é fraude. Estados Unidos, a União Europeia puxa esse bonde, o próprio Reino Unido e por aí vai. Rodrigo, a posição do Brasil. O Brasil aguarda. O Brasil até esse momento, e hoje é que dia, olha só, batendo aqui, hoje é dia 1º de agosto, tá? Só para deixar registrado aqui, dia 1º de agosto, quinta-feira. O Brasil até agora está aguardando um posicionamento. Beleza? Rodrigo, aguardando o posicionamento de quem? Do Celso Amorim, que é o agente especial de assuntos especiais do presidente Lula. Tá? Ele foi lá para a Venezuela para acompanhar todo esse processo.
Ele dialogou com a oposição, ele dialogou com Nicolás Maduro e ele já retornou ao Brasil e vai se encontrar com o presidente Lula, logo menos, para chegar a uma conclusão, para o Brasil de fato ter um posicionamento oficial, que até agora a gente não tem. O Brasil escolheu esperar, tá? E isso é preocupante, porque o tempo ele passa, diversos países vão se posicionando e está escancarado que pelo menos democracia nesse processo eleitoral não existiu. Isso é um fato, gente. Não houve um processo eleitoral democrático. E aí, a oposição, já a partir da segunda-feira mesmo, mas principalmente na terça-feira, convocou o quê? Cara, vamos para a rua, manifestações, seremos oposição, porque o resultado não é esse. E aí o governo Maduro começou a fazer o uso da força, algo que ele faz de melhor. Até porque o Maduro, gente, ele tem um tribunal na mão dele, ele tem as forças policiais, as forças militares, ele tem tudo nas mãos. Dificilmente você não vai ter um movimento de força, de repressão do governo à população, tá? E outras coisas foram acontecendo paralelamente a isso. Por um exemplo, nessa última terça-feira, dia 30, Lula e o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ligaram aí, bateram o fio, trocaram uma ideia de pouco mais de 30 minutos. O Itamaraty disse que foi uma conversa amigável, um papo saudável, falaram sobre economia, o G20, que o Brasil está presidindo o G20 esse ano, que vai ser aqui no Rio de Janeiro. O Biden confirmou que ele vem ao G20 e o Biden também falou: nossa, estou preocupado com a democracia na Venezuela. Isso é bom demais. Estou preocupado com a democracia na Venezuela. Na Arábia Saudita, não. Na Venezuela, eu estou preocupado. Isso é muito bom, tá? Mas, enfim, Biden falou que está preocupado com a situação da Venezuela e pediu ali uma colaboração do Lula para fazer esse meio de campo, alguma intervenção. Na real, o governo norte-americano quer ver as atas. E até esse momento, ali na terça-feira, o Brasil não tinha colocado o pau na mesa, assim, bateu na mesa e falou: cara, queremos as atas. Só que aí veio esse posicionamento do Brasil também. Olha, é importante, tá, para o processo democrático que o Maduro coloque ali transparência nesse processo eleitoral, palavras do governo brasileiro, tá? E que o Maduro comprove que venceu a partir das atas, tá? O Lula disse que tudo vai ser resolvido, abre aspas aí para o Lula, a partir da demonstração, né, das atas desse processo eleitoral, tá? Esse é o ponto. Com transparência, tudo se resolve. O governo brasileiro ainda não tem um posicionamento oficial a respeito aí dos resultados das eleições e fica aguardando a ata, tá? Nós temos aí um órgão, aliás, o Organismo dos Estados Americanos. Esse organismo reúne 35 países, é um organismo internacional de cooperação para promover a democracia, tá? Adivinha só, ele tem sede em Washington e não reconheceu o resultado. Beleza? Falou ainda que tem um relatório ali divulgando que durante o processo de votação nada foi democrático, tá? Muita repressão do governo Maduro ao povo, dificuldade de acesso a algumas cabines de votação e daí para baixo. A líder da oposição que não conseguiu competir, e arrumaram ali quase que de última hora o diplomata já aposentado, que foi o Edmundo Gonzalez, que conseguiu competir, a Maria Corina, ela falou: olha, Maduro precisa entregar as atas. Enquanto isso não ocorre, nós estamos organizando protestos de oposição contra o governo na Venezuela. E aí, galera, é repressão policial, é repressão dos militares, das Forças Armadas, e até a noite dessa última quarta-feira, centenas de feridos nesses protestos, tá? 15 mortes é o que foi confirmado, provavelmente, infelizmente, esse número deve aumentar. E a posição do governo Maduro é: estamos sofrendo a tentativa de desestabilização do nosso governo, tá? A prática imperialista, ela quer acontecer no nosso país e nós seremos a resistência. E ele mandou um recado para o Gonzalez, para Maria Corina e para toda a oposição, que é o seguinte:
Gonzales, o senhor é responsável direto por violência, pelos mortos e pela destruição que está acontecendo na Venezuela. A justiça vai chegar até você. E já anunciou, né, que as Forças Armadas estariam nas ruas para garantir a ordem nacional, tá? Outro detalhe importante é as penas para quem participar da manifestação contra o governo pode chegar até 30 anos. A pena ela foi aumentada, estendida, tá? A oposição tem o apoio da comunidade internacional. Isso é um fato importante para a gente registrar aqui. Tem o apoio dos Estados Unidos, na União Europeia e por aí vai. Maduro e Celso Amorim tiveram um bate-papo interessante e agora vem, hein? O Maduro disse para o Celso Amorim que em breve, assim que possível, vai tornar público as atas, os dados que comprovam a sua vitória, tá? Em relação à crise da diplomacia, Maduro expulsou 7 diplomatas dos respectivos países: Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai. Ó, pega os seus paninhos de bunda e sai fora do meu país, e convocou seus diplomatas que estariam, né, trabalhando nesses países para voltar, regressar à Venezuela. Quando você manda diplomata embora e recolhe seu diplomata, ou seja, você encerra uma relação de diplomacia, acabou o diálogo. É basicamente um isolamento que está acontecendo na Venezuela. E o Brasil ele precisa se posicionar. Isso é um fato. O Brasil precisa se posicionar em relação ao que está acontecendo na Venezuela, tá? E agora o Brasil está em uma sinuca de bico, porque não é tão simples assim, beleza? Por um exemplo, se o Brasil falar que o Maduro de fato venceu as eleições e ele é o líder eleito democraticamente, o Brasil tende ainda a manter diálogo com a Venezuela, que vem se isolando na América como um todo. Esse bonde vem sendo puxado, logicamente, pelos Estados Unidos, tá? Então é basicamente você atrelar a imagem do Brasil à imagem do Maduro, à imagem da Venezuela, no qual esses países da América já bateram na mesa e falaram assim, olha, foi fraude. Ele é um governo ilegítimo. E o Brasil falando que isso deu certo está tendo a imagem do Brasil associada a esse governo ilegítimo. Primeiro ponto, tá? O segundo ponto é não reconhecer e aí basicamente romper relações com a Venezuela. Se o Brasil não reconhece, provavelmente a Venezuela e o Brasil teriam as relações diplomáticas ali finalizadas, tá? Que isso também é importante para a gente observar. Agora, tem tanta coisa, gente, mas eu não vou ficar alongando tanto, não. Essas são as últimas atualizações para você, a ver qual vai ser o posicionamento do Brasil, tá? É fato que na Venezuela nós temos um regime ditatorial, em que essas eleições não tiveram um processo democrático. O Maduro conseguiu tirar da corrida eleitoral 2 candidatas. De última hora entrou ali o Edmundo Gonzalez. Tem diversos documentos, relatos, tá? Dizendo que todo esse processo de votação eleitoral ele não foi democrático, mas o Maduro utilizou a máquina pública para fazer o quê? Publicidade, propaganda, utilizou a máquina pública para fazer repressões, para dificultar votos em algumas regiões que ele sabia que não teria o voto, que esse voto iria para a oposição, tá? Então tá tudo muito nefasto, tá tudo muito ainda nebuloso, mas fato é que o Brasil precisa se posicionar e até esse momento o Brasil não se posicionou de forma diplomática, né? Mandando o seu recado através do Itamaraty. É o que a gente vem esperando, tá bom? Pergunta é o seguinte para você que acompanhou esse conteúdo até esse momento. Ei, como você acha que o Brasil deve se posicionar? Como você acha que o Brasil deve se posicionar?
Deixa teu comentário aqui, ele é importante demais aqui para o GeoBrasil e eu vou continuar acompanhando conteúdo todo dia para você de atualidade. Agora, Rodrigo, eu queria ter acesso, sabe a quê? Ao que você produz aí, esse material exclusivo, esse teu resumo aqui com a pauta, porque eu também dou aula de atualidade e, cara, eu queria ter acesso a essa aula e também quero ter acesso a esse documento que você produziu, a tua pesquisa. Como que eu faço? Bom, conheça o GeoBrasil Concursos. Eu vou deixar o link na descrição. No GeoBrasil Concursos você tem acesso à nossa parte de geopolítica e atualidades. E lá eu entrego para você os meus mapas mentais, tá? Um preço muito acessível, justo demais. Dá uma olhada aqui no GeoBrasil Concursos. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar no teu concurso público e ajuda você também, que é professor de geografia e quer ter um norte ali para elaborar teu conteúdo da melhor forma. Conta comigo, GeoBrasil Concursos na descrição desse vídeo. No mais, um beijo no teu coração, eu fico por aqui. Vibra cada aprendizagem. Amanhã eu volto e vamos!